Selemães do Brasil. Conheça as mães dos craques da Copa do Mundo. Por trás de cada craque da seleção brasileira, existe uma história de dedicação compartilhada. São mães que acompanharam de perto cada dificuldade, cada derrota e cada vitória ao longo da trajetória que culminou na Copa do Mundo. Enquanto os filhos brilham nos gramados, elas celebram esses momentos de glória, seja nas arquibancadas ou através das redes sociais. O fenômeno, inclusive, transformou algumas delas em verdadeiras personalidades. Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, é um exemplo marcante, acumulando nada menos que 1,8 milhão de seguidores no Instagram. Por outro lado, há aquelas que optam pela discrição e preferem manter a vida longe dos holofotes, como é o caso de Maria Diva, mãe de Igor Thiago, que preserva a privacidade de seu perfil nas redes sociais. A seguir, conheça as mulheres que fazem parte da base de apoio dos jogadores da seleção brasileira. É fascinante parar para analisar esse movimento que estamos vendo hoje, porque quando a gente fala das mães dos nossos craques, a gente não está falando apenas de um suporte familiar, mas de uma verdadeira instituição que sustenta o futebol brasileiro. E para a gente entender o peso disso, precisamos olhar com calma para quem são essas mulheres, começando, claro, pelo exemplo que a notícia trouxe, que é a Nadine Gonçalves. Quando pensamos na trajetória da mãe do Neymar, a gente precisa lembrar que ela não é apenas a figura que vemos hoje nas redes sociais. Ela é alguém que viu o filho sair de Mogi das Cruzes para se tornar uma das maiores marcas esportivas do planeta. A Nadine viveu aquele período de transição brutal, quando o Neymar explodiu no Santos, ainda um menino com o cabelo moicano, carregando uma expectativa de país inteiro nas costas. Se a gente olhar para trás, para os anos de 2010 a 2013, o furacão que foi a ascensão do Neymar, a Nadine sempre esteve ali, lidando com uma exposição que ninguém no Brasil estava preparado para enfrentar. E claro, a vida dela acabou se tornando pública de um jeito que pouca gente consegue suportar, com todos aqueles episódios mediáticos envolvendo relacionamentos e a exposição constante da família, o que é, convenhamos, o preço de ter um filho que é, talvez, a pessoa mais fotografada do Brasil. Ela passou por tudo, desde os tempos de dificuldade financeira em São Vicente até o auge do estrelato em Paris e na Arábia Saudita. O que a gente vê hoje, com esse número gigante de seguidores, é o reflexo de um público que criou uma conexão emocional não só com o jogador, mas com o entorno dele. Agora, é muito interessante contrastar isso com perfis como o da Maria Diva, a mãe do Igor Thiago. E aqui o cenário muda completamente. A Maria Diva representa aquela parcela das mães de jogadores que, mesmo vendo o filho atingir o patamar da elite europeia, escolhe manter os pés no chão e a vida na esfera privada. O Igor Thiago, que é um atacante que percorreu um caminho mais tortuoso, passando por desafios enormes até chegar onde chegou, tem nessa descrição uma base de sustentação. Quando a gente fala de trajetórias como a dele, a gente está falando de superação, de sair de um futebol de base muitas vezes esquecido para brilhar lá fora. E é curioso como, mesmo em um mundo totalmente conectado, onde todo mundo quer ser visto, a escolha pela privacidade vira quase um ato de resistência. Eu particularmente acho que a gente vive um momento onde parece obrigatório que a família do ídolo seja pública, mas figuras como a Maria Diva mostram que existe um outro caminho, talvez até mais saudável, para lidar com a pressão que é ser um atleta de alto nível. Essa correlação entre o passado e o presente é o que mais me chama a atenção, porque se formos olhar para a história das mães dos craques brasileiros, a gente percebe um padrão de resiliência. Pensem nas histórias que já ouvimos de mães de jogadores dos anos 90, como a Dona Antônia, mãe do Ronaldo Fenômeno, ou a própria história da família do Ronaldinho Gaúcho. Elas não tinham Instagram, não tinham assessoria de imprensa, não tinham o feedback instantâneo da torcida, mas o papel era o mesmo, o de Porto Seguro. O que mudou hoje não é o amor ou a dedicação, é a visibilidade. Hoje, uma mãe de jogador precisa aprender a gerir uma imagem pública, precisa lidar com críticas, com comentários de haters, com a pressão de uma internet que não dorme. Isso exige uma maturidade psicológica absurda. Muitas vezes a gente esquece que antes de ser a mãe do camisa 10 ou da promessa, essa mulher é um indivíduo que viu o filho sofrer lesões graves, que viu o filho ser crucificado por uma eliminação em Copa do Mundo, e que teve que engolir o choro para ser o suporte que o jogador precisava dentro de casa. Eu, particularmente, vejo que essa transformação das mães em figuras de influência é um reflexo direto de como a nossa sociedade enxerga o ídolo hoje. A gente não quer mais ver apenas o jogador em campo, a gente quer saber de onde ele veio, quem educou, quem estava ali quando ele não tinha chuteira para jogar. Existe uma humanização do atleta através da mãe.
Quando a gente vê a Nadine ou outras mães de jogadores postando fotos de infância, isso conecta gerações. Mas também me pergunto, como apresentador que acompanha os bastidores, até onde essa exposição é positiva para o atleta. Será que esse nível de visibilidade não acaba trazendo uma camada extra de preocupação para o jogador? O futebol brasileiro é um caldeirão de emoções, e às vezes, o torcedor mistura as coisas, acaba cobrando do filho o que viu na rede social da mãe ou vice-versa. É um cenário complexo. No fim das contas, o que essa notícia nos mostra é que por trás de cada convocação, de cada gol marcado, existe uma história de vida que começou muito antes do apito inicial. Seja a mãe que abraçou a fama e usa isso para se conectar com os fãs, seja a mãe que prefere o conforto do anonimato, todas compartilham da mesma angústia e da mesma alegria. Na minha visão, a televisão brasileira e a imprensa esportiva, muitas vezes, pecam por focar só na polêmica ou no glamour, esquecendo de contar essa história de dedicação que atravessa décadas. É uma história de mulheres que abdicaram de muitas coisas para que o filho pudesse ter uma chance. E isso, para mim, é o verdadeiro coração do futebol. Não são os contratos milionários ou os patrocínios que definem a essência da nossa seleção, são os laços familiares que se mantiveram firmes mesmo quando o futuro era incerto. É um privilégio poder observar essas trajetórias, porque elas nos lembram que no fim de tudo, o craque é um ser humano, e esse ser humano só chegou ali porque teve alguém, lá atrás, acreditando quando ninguém mais acreditava. E isso, meus amigos, é o que torna o nosso futebol tão único e tão apaixonante. É esse elemento humano, essa raiz, que nenhuma tecnologia ou tática moderna consegue substituir. A história do futebol brasileiro é, essencialmente, a história de suas famílias. E entender isso é fundamental para compreender a importância de cada Copa do Mundo para o nosso povo. Olha que legal! Mais uma pessoa que não conhecia nosso canal, você, né? Bom, provavelmente você não é inscrito desse canal e tá curtindo aí nossas notícias. Eu me desdobro porque eu tenho vários outros canais, mas se inscreve nesse. Esse canal posta notícias de hora em hora. A sua inscrição não custa nada para você, mas para mim é muito valioso. Eu identifico cada inscrito deste canal, eu conheço eles porque quando eles se inscrevem, sobe uma notificação no meu celular, mais um inscrito. E deixa o like, porque assim eu fico sabendo na hora em que você está assistindo o vídeo que você gostou do meu vídeo. E é muito satisfatório ver isso. Obrigado por curtir nosso canal e já fica aí para próximas notícias, hein?